Esse é o 30º episódio do Anexo 2 Podcast. Temos palmas. Aê! Meu Deus. Boa. É isso aí, vai começar lá em cima já. E hoje é um episódio que vai valer o pena. Olha que piada maravilhosa. Nossa, mano, ele esperou o domingo inteiro pra fazer isso. meu Deus. Nós temos o nosso convidado de honra dessa mesa, Thiago Pena. Aê, boa. Até a criançada celebrou, mano. Como diz o Cauê, vamos, né? Vamos. É isso aí, povo. Obrigado por estarem multiplicando essa semente aqui, compartilhando. Tem muitos comentários. E venham pro culto. É isso aí, boa, Rodolfão. Você tá ouvindo, já aperta o like aí, não deixa pra depois não, tá bom? Estamos aqui na mesa completo hoje, hein? Time completo, convidado de honra, meu amigo, tá aqui hoje. E o Ale Siqueira, dá um oi pra galera, meu irmão. E aí, família, tudo bem? Beleza. Pastor Marcinho. Tamo aí. E os nossos, nos botões aqui, o nosso... Picapes. Nas picapes, o piloto da nave. As picapes é demais, né? Dá um oi pra galera aqui, irmão. Boa noite. Nossa, achei que ele foi fazer assim, ó. Voz de galã, né? É isso aí. Tem que ter vídeo, né? Não vai ter vídeo? Meu amigo. Aí, ó. Vou lá uns vídeos. Meu né? amigo. Meu amigo. Começou a imitação. Pegue seu copo d'água. Hoje eu tô com Eu descobri que eu sei imitar que eu imito em casa. Vamos rir. Vamos rir. É exclusivo, hein? Exclusivo. Você pôs o dente? Pena. Pôs o dente? Pois é. Você é louco, tem que ter uma foto. Tem que ter uma Tá foto. até brilhando, hein, mano? 700 gramas de marfim, mano. Muito bom. O Ale tem um assim também, né, Ale? Mais ou menos. Ele veio pra cá também, seu lateral. Bom, e aí, Cauê? Vamos? Tava esperando as piadinhas só, tá tudo bem. Vamos com tudo então. Tivemos um culto muito especial. Se você estava no culto ou pegou online e sabe do que eu tô falando, se você não sabe do que a gente tá falando, nesse mesmo canal aqui no YouTube você vai achar essa mensagem lá. Qual que era o tema da mensagem, Pena? O segundo toque de Jesus. Segundo toque de Jesus, muito bom. Então, como é de praxe, a gente tava tirando uma fotinha aqui, por isso que deu esse delay. Dá um preâmbulo aí pra nós da sua mensagem, aí, um breve resumo. Eu não vou usar aquela palavra. Qual que é a palavra? Recapitulação. Oh. Acertei? Capitalização? Capitalização. Capitalização. Não. O Cauê acertar essa, dá até pra mandar essa aqui, ó. Aê! Muito bem! Lágrimas! Vamos aplaudir. Ai, Vou fazer uma cara. pergunta pro Pena. Você pegou sobre aquilo lá? Preguei sobre Marcos Brabo. 8, segundo toque de Jesus. Bom, vamos aqui, Cauê? Bora, marcha. Bom, eu preguei, foi uma palavra especial pra mim mesmo. Falando ali sobre o segundo toque de Jesus, o tempo, alguns dos milagres que Jesus operava e operou naquele tempo. E cara, eu tô preso nessa palavra de Marcos 8, onde Jesus ali, depois da segunda multiplicação de pães, de peixes, Jesus segue com os discípulos para Betsaida. E o pessoal, o povo lá traz um homem cego para Jesus, clamando para que Jesus curasse aquele homem. E se você vê na Bíblia, você vê que é o único milagre ali que Jesus ele opera em duas etapas, duas fases. Então Jesus vem na primeira atuação de Jesus, Jesus tira aquele homem da cidade de Betsaida, tira daquela aldeia, né? A palavra fala que Jesus pega ele pela mão e tira daquele lugar. E Betsaida era um lugar de incredulidade, um lugar que fazia parte onde Jesus, das cidades que Jesus amaldiçoou. Betsaida, Corazim. E era um lugar de incredulidade, um lugar onde o povo não cria na mensagem de Jesus, a mensagem que Jesus carregava. E aí Jesus pega aquele homem, tira daquela aldeia, Jesus toca nos olhos daquele homem, aquele homem abre os olhos, Jesus pergunta o que ele estava vendo e ele fala, eu vejo homens, mas eu vejo homens andando como árvores. E aí Jesus vem e toca nele pela segunda vez. E aí pergunta, e agora o que você vê? Aí ele fala, agora sim eu vejo os homens de forma clara. E aí eu ministrei sobre isso, em cima dessa passagem, a respeito de que o primeiro toque de Jesus, ele traz luz
para nossa visão, ele traz ali uma nova direção, traz a gente de volta para o caminho. Mas o segundo toque diz respeito à cura da mente, né? Quando Jesus vem e entra na nossa mente, renova a nossa mente, e é onde a gente tem a oportunidade ali de ter experiências sobrenaturais com Jesus a partir desse segundo toque. Eu acho que foi é mais ou menos isso, né? Tem muita coisa. Só aí tudo também. isso. Tem muita Mas coisa. mas foi muito bom. O resumo, acho que foi isso. Muito bom. É difícil fazer Só aí, pode desculpa. falar. É difícil fazer um resumo de um negócio que às vezes é tão complexo, né? Pedir pra resumir. É. E eu que tenho que fazer um textinho de 2 linhas pra pôr no verdade. resumo aí. Mano, é difícil, com tanta riqueza. Teve bastante coisa que aconteceu ali, até o que antecede esse milagre. Antes de Jesus chegar em Betsaida, os fariseus questionando Jesus, pedindo para que Jesus manifestasse um sinal ali como prova de que ele realmente era filho de Deus. Jesus adverte aqueles homens a respeito do fermento, enfim, do fermento dos fariseus, né? E a história segue e Jesus vem ensinando os discípulos ali, discipulando eles. E Pode falar, mano. essa sua palavra de hoje, a gente volta na semana passada, quando eu falei aqui que numa ligação com você, eu peguei seu telefone com o Cauê, né? Rapidinho, precisava muito falar com você, a gente bateu um papo ali, a gente ficou bastante tempo no telefone, inclusive. Você acabou me ministrando sobre algumas coisas, você falou, mano, tô lendo sobre Marcos, eu falei, peraí que eu vou pegar minha Bíblia. E quando eu peguei a Bíblia, estava aberta, brother. Nisso daí, você tem noção disso? Aí você começou a me falar. E depois, a pessoa que eu fui ministrar, fui conversar, eu entendi da seguinte forma: muita gente ainda precisa desse segundo toque. Sim. Precisa desse segundo conhecer de Jesus, entendeu? Exato. Porque ainda vê as coisas e não estão tão claras ainda. As pessoas ainda não viram Jesus ainda, você tá entendendo? Sentiram o toque, o primeiro toque, mas ainda não ficou claro. Aí ele vem de novo e toca pela segunda vez. E quando ele toca pela segunda vez, então tem muita gente ainda que precisa desse segundo toque porque o barrinho tá no olho ainda. Sacou? A visão tá meio nublada ainda, né? Não tem nitidez daquilo que é Jesus de fato, o que Jesus pode fazer, ou tem Jesus como, sei lá, trazendo ali o caminho, a religião, ensinando o que precisa ser feito, mas a experiência profunda mesmo, é o que traz nitidez para a visão, vem a partir do segundo toque. E eu creio que esse é um tempo mesmo para a igreja de Jesus Cristo, que Jesus tem desejado tocar a nós pela segunda vez. Levar a gente para agora um outro nível de mais conhecimento de quem ele é, com mais nitidez, com mais clareza a respeito das coisas espirituais. Top. Tem muito detalhe que a gente vai, né, se aprofundar aí, umas coisas que eu até anotei aqui, muito interessante. Mas você começou falando um negócio interessante. Por que Jesus fazia milagres? Foi. Essa é uma boa pergunta. Você pode contribuir com alguma coisa para nós aí, pastor? Depois que o Pena falar, com certeza. Não, manda aí. Eu sinto que Jesus não fez todas as curas que ele podia, nem todos os milagres que ele podia, e nem todas as ressurreições que ele podia. Tem ocasião em que você vê que Jesus podia ter feito mais coisa. Ele não fez. Então, o tanto de cura para mim que ele fez foi o suficiente para que os discípulos aprendessem. O foco dele não era cura nas pessoas. A gente mesmo falou aqui num pod com o Marcião que todas as pessoas que foram curadas na Bíblia um dia morreram. Né? Foi. Então a cura tinha um propósito específico, não era a cura pela cura, ela tinha um fim específico. E você falar que o segundo toque era uma cura da alma, essa é uma cura que é muito mais importante, muito mais profunda, e essa é uma cura, não sei se eu vou falar uma bobagem aqui, mas ela é uma cura eterna, vamos dizer assim. É verdade. Do que uma cura... E que muitos talvez não viveram. Por exemplo, os 10 leprosos. Foram curados fisicamente, né? Porque quando você fala do segundo toque e ele enxerga, aí é a visão espiritual da coisa. Exatamente, né? Exatamente. Eu quis abordar exatamente isso. Essa cura física trouxe ali uma visão até um nível para aquele homem. Mas a mente dele ainda estava presa. Tanto é que Jesus fala, vai e não volta para essa aldeia. Como se ele só fosse curado, talvez no dia seguinte ele estaria naquela aldeia de novo. E Jesus fala, não volte mais para cá, vai embora. E aí Jesus toca ele pela segunda vez, e aí eu entendo que agora ele é curado na mente. A visão espiritual dele abre a respeito do que é Jesus e o que Jesus carregava. Eu e o Adolfo, a gente chegou da sede agora, porque a gente estava no Recri, e a gente não pegou a palavra,
e uma pessoa me deu uma cola lá embaixo agora do... Eu já subi com a cola da palavra, mano. Eu tô com uma aqui. Você pregou baseado em Marcos 8, a partir do 20 e pouco, né? Que fala dessa cura aí. E aí, eu abri aqui e eu já tinha uma pergunta de cara, porque o texto começa assim. Eita. 8:22? Ele começa assim. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Quem trouxe? Porque eu fiquei pensando nisso, porque tem uma passagem do cego Bartimeu que tá na porta de Jericó e ele berra. E ele fica berrando. E uma das cenas do The Chosen tem um doente que fala assim: é Jesus que tá passando? Não. Ah, então tudo bem. Tipo assim, e alguém devia falar, se esse cara que anda curando por aí passar aqui, então ele fica berrando. Mas nesse caso trouxeram ele. E eu fiquei pensando, nas minhas conjecturas malucas, né? Amigos que podem ter levado. Pensa você chegar e apresentar, você como amigos, apresentar alguém que é cego, aquele que pode tocar e curar. Isso nos coloca na condição de amigos que sabem o caminho daquele que pode curar. E eu achei isso muito interessante. É importante, né? Você tem o quanto e como é importante você ter amigos que te levam para alguém que te cura, Exatamente. Né? Que tem a mesma visão, né? Amigos que te levam para quem cura. Quando a gente tava falando sobre amigos de uma nova estação, onde a gente foi tirado de um lugar e levado para um lugar novo, em período de transição, né? Eu lembro de ter orado isso, cara. Eu lembro de ter orado. Jesus, me apresenta os teus amigos. Ah, que legal. Eu lembro de ter orado isso, cara. Porque a gente encontra, né? Pessoas no caminho que estão ali. Mas Jesus se aproxima a gente que é amigo teu, né? Mas isso daqui, olha, que muito legal falar disso, cara. Muito legal mesmo que eu tava falando disso com uma pessoa essa semana, que nunca foi minha preocupação estar na igreja e trocar os meus amigos. Que eu ficava pensando, mano, como é que vai fazer com a galera do mundo, né, mano? Que a galera que andava comigo, colava. Eu quero manter eles, né? Tipo, quero manter eles. De certa forma, eu vou manter eles, né, cara? Mas é cada um na sua agora. A gente diminui a intensidade da amizade, continua. Sempre que precisarem de mim, tudo bem. Mas a gente não tem mais aquela mesa. A gente mudou, sacou? E eu falei, mano, e a galera da igreja? Quem será que vai ser meu amigo, mano? Eu falei, quer saber, mano? Eu vivo num modo que eu chamo de só vai. Então, mano, eu só fui. E hoje, olha aqui, ó. Deus deu uma família, amigo. Mano, meu Deus, cara. Que incrível tudo isso. E essa aqui é uma de muitas mesas que a igreja proporciona, né? Sim. É isso aí. Se você tiver noção, tô falando agora, saindo da questão espiritual um pouco, mas tem noção de como a igreja te conecta? Loucura, nossa, demais. Quanta gente a gente conhece. É muito ponto de... Merecia, né? Merecia. Deixa pra uma próxima ocasião. Mas assim... Mano, a igreja te conecta com muita gente, cara. Rodolfão travou, velho. O Rodolfo porque, não, isso que eu tô falando. Por exemplo, mano, se você não conhece, por exemplo, você já comeu esfirra da Vila Maria, Fabi? Aqui, né? Ah, eu nunca te levei lá, aquela queimando os beiços, que você senta no balcão. É assim? Experiência inigualável. Mano, você conhece o cara que fala, eu vou te levar pra conhecer a melhor coxinha de São Paulo. Você não conhecia. Por causa desse cara... Padaria Real, lá em Sorocaba. Vou te levar lá um dia. Entendeu? Mas isso que eu quero dizer. O cara que conhece o cara que conhece o cara. Então, essa rede de amigos dentro da igreja te coloca com muita gente, te conecta com muita gente. E, de repente, você tem um amigo que conhece Jesus. E você é cego. Agora esse amigo fala, eu tenho um que pode te... Agora, olha que louco, porque o inverso também é verdadeiro, que é o que ele pregou. Você tem que sair do lugar errado, mano. Bethsaida. Bethsaida não era pra você, não era o lugar do cara. Exatamente. Você é cego e você não conseguiu enxergar ainda porque você tá num lugar de incredulidade. Podemos fazer uma alusão com o Salmo número 1, nesse caso? Sim. Bem-aventurados que, né? Sim, eu entrei nessa, porque olha que legal, o texto começa na mensagem dizendo assim, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que lhe tocasse. Quando eu li, eu falei, opa, quem levou esse cara? Os discípulos não eram, né? Porque chegaram junto com Jesus. Né? Alguma coisa assim. Agora... Alguém que tenha sido curado de alguma forma. Eu creio que tinha pessoas ali que ouviram falar de Jesus e queria
que Jesus poderia cuidar. Nem toda a cidade, talvez. Então, eu não sei se você falou nesse contexto, mas o inverso é realmente verdadeiro. Você agora você precisa não estar com as pessoas também que te levam para longe. Exato. E por que ele fala? Por que você falou que Jesus tirou ele da cidade? Jesus, na verdade, pega ele pela mão, tira ele daquela cidade e cura ele ali. Faz o primeiro sinal. Porque Betsaida era um lugar de incredulidade, um lugar hostil e tinha um contexto. Porque Betsaida fazia parte daquelas 2 cidades que Jesus amaldiçoa. Ai de ti, Betsaida e Corazim. Jesus passou por aquela cidade, operou milagres, realizou coisas, ou seja, Jesus passeava por ali. Talvez são essas pessoas que em uma dessas visitações que Jesus operou ali, conheceram Jesus e creram em Jesus. Talvez nem todos, mas Jesus ele declara, né? Ai de ti, Betsaida e Corazim. Eu fui, eu fiz, eu operei milagres aí, vocês não creram, não carregaram, não acreditaram na mensagem que eu carregava. Para vocês é um peso maior ainda. Para vocês nem Sodoma e nem Gomorra, né? Isso. Exatamente. Pesado, cara. Se esses milagres tivessem sido feitos em Sodoma, eles teriam uma chance, uma esperança. Exatamente. Né? Ele fala isso no texto, né? Isso eu é acho muito que eu forte. li esse texto. Ele fala. Agora posso fazer um anexo aqui? Eu não sei se você fez isso. Se fosse eu nesse culto, eu faria. Eu mostraria onde é Betsaida. Eu ia te perguntar agora. A gente foi lá em 2013, mas eu não lembro. Essa cidade ainda existe? Eu acho que não existe. É ruínas, né, agora. É ruínas, mas ela é uma cidade que, se eu não me engano, se você mentalizar aí, ela tá ao norte do lago, ao norte do Mar da Galileia. Praticamente na divisa com o que hoje seria Jordânia. Entre Jordânia, Síria, bem próximo ali. de Cafarnaum. Alguns quilômetros. Alguns quilômetros, mas Cafarnaum tá um pouco mais para o oeste do lago. Essa tá no norte. O que eu quero dizer é que quando você chega em Decápolis, as 10 cidades... Hoje são as ruínas. Põe um mapa aí. Se você estiver vendo aí no YouTube, nós vamos colocar um mapinha aí. Essas são as ruínas. E aí, ali você tem essas cidades que são as Decápolis, que eram cidades com costumes que não eram judaicos, eram uns costumes corrompidos. Os caras comiam porco, criavam porco, etc. E é uma cidade, assim, na beira, da onde não podia... né? O que eu quero dizer, assim, cara, você ficar num lugar que é... Esse é um mapa meio... que uma criança fez, eu acho. Daquele papel... É um mapa que eu entendo, tá ligado? O cara pegou um mapa de canetinha. Papel de seda. Esse com a canetinha no papel de seda. Eu falei, Catiquinha, faz um... Sim, é lá no topo, né? No pico, se bobear, ó, até no território... E às vezes, cara, você fica beirando, você flerta. Então, por que eu falo isso? Porque a gente passa mais tempo com gente que eu acho que não crê em Deus do que com que crê. Sim. Né? O Ale mais, o Rodolfo mais, a maioria, o Fabi, quem trabalha... eu também, num corporativo, é a galera que... É perigoso esse lugar, é um lugar perigoso. E tem um lance também das pessoas que gostam de andar no limite também, né? Aquelas perguntinhas, eu posso isso, eu posso aquilo? Por que você fica perguntando o negócio? Você gosta de andar no limite, mano. Né? Fica fletando com o pecado ali. Quer saber até onde pode ir. Fica fletando com o pecado ali, né? Eu coloquei lá, eu falei, não sei se vocês lembram, mas eu falo quando Jesus fala, ai de ti, Corazim, Betsaida, né? Você ia falar isso? Desculpa. Não, eu ia falar pra você trazer esse contexto, eu achei muito Eu quase cantei a música do Resgate essa hora. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, desce a nossa garganta virar o juízo do teu filho. É a hora do Brasil, né, essa música, né? Top. Você podia trazer o violão, né? Uma dessas você ia fazer uma camisa aqui pra nós. Tá aí. Não tá aí, não? Não tá. Eu falei desse ai de ti, né? Porque a princípio, quando a gente ouve Jesus falando ai de ti, Corazim e Betsaida, parece um ai do tipo, vocês estão lascados, a casa vai cair. E de fato, nesse contexto de Jesus, era um pouco disso também. Afinal, era um povo que viu e não creu, que perdeu o tempo da visitação ali, não acreditou. Mas esse ai, eu gosto de pensar que era um ai de lamentação de Jesus. Jesus se lamentava por aquela cidade. Era uma cidade que estava próxima ali. Jesus tinha um certo apreço com aquele lugar. Passeava, operava as coisas ali. Só que uma era um pergunta, ai judeus, né? Judeus, né? Ali, né? Eu arrisco a dizer que Betsaida era uma cidade gentílica. Gentílica.
Ou no máximo, tipo uma Samaria da vida, misturada. Um mix, Cara, rapidão. Só um detalhe, foi muito legal quando lá no podcast do Sem Filtro, vocês falaram sobre Samaria, hein? Tá vindo um corte aí de Samaria, inclusive. Que ela deu Você complementou muita coisa com ela ali, sobre a condição deles ali, né? Tem umas coisas que são delicadas de tocar, né? Você não sabe até onde você vai com o judeu. Às vezes você fica, mano, eu não sei se eu tô ferindo ali, Que ela fala que eles se consideram uma das tribos, né? Dos remanescentes, né? Os que ficaram, né? Eu achei da hora. Pós-exílio, né? Tinha várias coisas que ela falava, assim, tipo, como se, tipo assim, o Marcinho ficava balançando a cabeça. Tipo, Cara, ele já sabia de tudo aquilo que ela tava falando. Ela tinha falou que fazer uma cara de que paisagem. eles ainda fazem. Eles matam os bichos lá ainda. Como é que é o nome? Sacrifício? Sacrifício, cara, que ela não conseguiu ver, mas que ainda assim esse povo tem essa cultura. Deixa eu só fazer um anexo pra quem tá ouvindo, porque talvez tá perdido, né? O Rodolfo Maris, nosso irmão aqui, tem um podcast, Sem Filtro Podcast, se você não conhece ainda. É nosso, é nosso. E na semana anterior ele fez uma entrevista com uma moça que chama Aline, que ela é bem conhecida como Aline... Aline de Israel, né? Israel com a Aline no YouTube. Chef Case. A gente vai colocar aqui, ó, na descrição. Aliás, é muito legal como ela fala. Dá pra pôr, né? Rapidinho. Dá pra pôr. Vou pôr a descrição da entrevista aqui. Se você tá ouvindo, você tem que ouvir, você tem que assistir essa entrevista, que você vai aprender muita coisa de Israel. Muito top. Legal. Eu achei bem simpático, humilde até da parte dela. Ela falou, o podcast não chama Aline em Israel, chama Israel com Aline, porque o foco é Israel, não é Aline. Tudo que eu tenho, tudo que eu vi é por causa de Israel e não por causa de mim. Bem legal. E ela conhece muito de lá, né, cara? Não, eu ia fazer uma pergunta para todos aqui da mesa, porque quando Jesus fala do povo, fala da cidade, ele não condena o povo, ele condena a cidade. E isso não é só em Betsaida, é em todo o povo que não segue a lei dele, ele fala, tipo, sabe, sempre da cidade. Por que você acha? Ele não faz referência ao povo, ele não coloca, tipo, em unidade as pessoas, você que pecou aqui nessa cidade. Ele condena a cidade toda. Por que você acha que Jesus tinha isso? Alguém tem uma explicação para isso? Isso não tem uma explicação. Quer responder? Não, pode ir. Não, eu ia te falar, baseado na passagem da intercessão de Abraão por Sodoma, quando ele fala, se tiver quantos... A situação de Ló, você fala, né? Sim. Na situação de Ló, ele fala, mas se tiver 50 justos, se tiver 40, se tiver... Eu quero dizer que por causa de justos numa cidade, Deus não os condenaria. Agora, interessante é você saber que Pedro era de Betsaida. E que Filipe. E que Filipe, e que quem mais? Era Pedro, Filipe... Pois eu não sabia, mano. Pedro e Filipe era de Betsaida. Alguns dos diáconos, alguns dos apóstolos eram... Por quê? Porque era uma cidade pesqueira mesmo. André e Felipe. Pedro, André e Felipe. Era uma cidade André próspera, era irmão de Pedro, então André e Pedro devia ser. Era próspera, né? Corazim, que você Corazim era próspera porque Corazim, eles produziam muito cereais, né? Eles tinham uma produção de grãos, de cereais, e dizem que algumas pessoas pegavam os grãos de lá de Corazim e levavam até o templo, ou seja, era uma cidade próspera, uma cidade... Eu acho que porque lá devia ser boa terra boa. Aliás, Cauê pode dizer bem isso. Cara, essa é a parte mais bonita de Israel. Nós fizemos um rafting. Nós fizemos um rafting. Sim, no Rio Jordão. No Rio Jordão, no trecho norte do Mar da Galileia, não no trecho sul, no trecho entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Cara, é lindo o rio. É um rio bonito, é um rio gostoso, limpo. E ali você tem possibilidade de ser irrigado, de uma terra boa e tal. Sim. Então acho que as cidades lá... Por ser as margens ali, né? Apesar de ser longe da região da Judéia, longe para aqueles tempos, né? Hoje, a Aline disse que você cruza Israel de ponta a ponta em 6 horas. E de leste a oeste em 2 horas e pouco. Eu vi ela falar isso. É muito pequeno, né, cara? É pequenininho, velho. Qual medida de cidade você compararia com uma cidade brasileira? Tem? Não, estado? Cidade não. Estado, né? Estado é menor que Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Ela falou isso. Caraca. Ela falou no podcast. E aí? Ficou a pergunta no ar, eles estavam respondendo a sua pergunta aqui, por que Jesus condenou o povo? Então eles estavam explicando. Se você acha que talvez se tivesse alguns... Hoje a gente pregou sobre defender
o reino de Deus, ser defensor do reino de Deus, cara. Se tivessem alguns defensores do Messias, do reino, né, a mensagem de João e depois Jesus, porque vos é chegado o reino de Deus. Se tivesse gente defendendo isso lá, será que ele condenaria? Será que ele sentenciaria a cidade dessa forma? Então, mas, por exemplo, nessa cidade, os amigos eram dessa cidade, e levou o cego até Jesus, entendeu? Levou o cego. Então eu entendo que naquela cidade tinham pessoas que estavam ali crendo em Jesus. Podia ter. Mas Mas eu acho que a cultura era uma cultura muito enraizada da cidade. Eu acho que o que ele bate crenças, Tem tradições. a ver com a cultura. Pensamento. É igual quando eu falo Babilônia, sabe? Tipo, acho que era uma cultura. Ele falava a respeito de uma cultura que era enraizada nas crenças, nas tradições, que eram completamente contrárias aos ensinamentos de Jesus. E aí nessa travessia, né, que você falou que eu achei bem interessante também, uma parte da palavra, que Jesus ele alerta ali os discípulos a respeito do fermento dos fariseus. Fariseus e saduceus. E aí o Pena revelou ali que ele já foi padeiro, né, mano? E ele conhece bem o Marcinho tá ligado. Ele revelou. Padeiro já. Uma época atrás, assim, uma época, muito tempo, acho que no começo, cara. Bem no começo. Hã? Vai falar das Carolinas? Não. O meu registro no celular era Tiago Padeiro. A Fran estava do meu lado na hora do culto, ela falou pra mim. A gente chamava ele de Tiago Padeiro. Você era padeiro? Eu era padeiro, eu fazia Carolina. Que legal. Já comeu... Ai. Urri. Esse cara é demais, velho. Eu era padeiro e eu trazia, cara, direto. Cheguei na Suplicy. Eu trazia, o Marcinho terminava os cultos a milhão de fome. Eu lembro que eu chegava com as Carolinas recheadas. Meu Deus, cara. Por isso que eu sou assim. Eu era magro até começar a ministério. Então tá explicado. Esse é o fermento do Pena. Mas o poder do fermento que você falou, eu achei bem interessante mesmo, que é uma parada aqui, né, que tem o poder ali de expansão, de crescimento. E aí Jesus tá falando sobre o perigo desse fermento dos fariseus. Você quer falar ou vamos deixar pro pastor falar um pouquinho? Fala aí, pastor. Fala aí, pode falar. Não, pode falar, manda ver. Bom, eu falei sobre do fermento, né? Quem conhece um pouco dessa substância sabe que não precisa de muito para fazer aquilo crescer, a massa crescer. E Jesus se referia exatamente a isso. O que era o fermento dos fariseus? Era a doutrina que os fariseus tinham. Os fariseus, muitas pessoas acham que eles não eram contra Deus, não conheciam a palavra de Deus, e pelo contrário. Na verdade, os fariseus eles eram mestres da lei, né? Eles conheciam muito a palavra de Deus, mas não entendia que Jesus Cristo, e nem recebia isso, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias. Então eles tinham, e Jesus mesmo fala essa palavra, né? Vocês estão, assim como o profeta Isaías declara, vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. E Jesus então se referia a esse fermento sobre a cultura, uma cultura hipócrita dos fariseus, que falavam, que declaravam palavras de amor a Deus, mas não conseguiam receber Jesus como filho. E aí Jesus condena que vocês não sejam como o fermento dos fariseus e saduceus, uma massinha que cai em um lugarzinho e vai aumentando, crescendo, ou seja, multiplicando uma cultura errônea, uma cultura hipócrita, uma cultura gelada, cheia de religiosidade, que conhece a palavra, mas não conhece a respeito de quem essa palavra diz, de quem essa palavra fala. Conhece muito da Bíblia, né? Você usou uma expressão que eu achei top. Hipocrisia sorrateira, que é exatamente o que... Hipocrisia sorrateira. Que tem aquele ar de bondade, de coisa boa. De conhecimento. Mas é sorrateiro, na verdade, e um pouquinho disso aí só... Essa parte de Jesus é forte. Que ele fala que só um pouquinho desse fermento leveda toda a massa. É loucura. E aí eu falei... pouquinho de fermento hoje no mundo atual chama-se fofoca. Também. É uma rodinha. Não é verdade? É a rodinha. Eu já dei esse testemunho aqui, você entendeu? A rodinha, a fofoca vai tomando... Você fala uma coisa, é só um comentário. Mas daqui a pouco não é mais só um comentário. Por isso entendeu? que eu até fazer um anexo que você citou o Salmo 1. Eu tava com esse negócio na minha cabeça, pra perguntar pro pastor. Roda dos escarnecedores. Isso tá falando de quem é de fora ou de quem é de dentro? De qualquer um que escarnece, né? Não sei se precisa ser de fora ou de dentro. Boa. Mas escarnecer do Senhor, cara, é uma coisa muito séria. Eu acho. Zombar. Mas, por exemplo, qual que é a coisa que ele abomina? A língua... Fofoca, que fala do outro irmão e tal. Mal,
Então, isso aí me cortou quando eu li, é muito sério isso. Porque quando a gente fala que Salmo 1, geralmente, tá? A nossa mentalidade, quem tá dentro da igreja, a gente pensa, a gente já remete quem não é crente. Não se assenta lá, né? Tipo, a roda dos escarnecedores é lá. Não olho pro meu passado, eu não volto lá naquela mesa dos escarnecedores. Que também tudo bem. Tudo bem, pode fazer sentido, mas o chicote começa a estralar mais quando você conhece a palavra, já é outro sentido, Eu gostei muito da resposta do pastor, porque não diz respeito a um lugar físico, nem geográfico. É uma condição. Mas de como você faz, né? O que você tá fazendo. Você pode estar dentro, irmão. E você pode ser escarnecedor. Eu acho, cara, que pensa como pai, alguém que, sei lá, dissemina entre os teus filhos um mal e tal. Você fica doido com o pai. Sim. Cara, Deus fica vendo no meio da família isso acontecendo. Eu acho que muitas vezes a gente é muito pronto, cara, pra lançar palavras ruins a respeito um do outro. Olhando por essa ótica, é forte mesmo, porque essa semana as meninas saíram um dando tapa na outra, e como isso irrita quando você vê, né? Você vê os irmãos brigando, não irrita? Essa que deviam se defender, que deviam se... Exatamente, aí eu vou e falei exatamente isso. Você tem que proteger ela, sua irmã e tal, não sei o quê. Não, tudo bem. Quantos anos tem suas filhas? 7 e 5. E famílias que têm 30, 35, 40 anos, que os irmãos estão se pegando no soco, que irmãs não estão se falando, você entendeu? Tem gente que vem na igreja aí que tem 60 anos e não fala com o irmão do próprio sangue, não fala com a mãe, não fala com não sei quem. Meu irmão. Mas domingo vamos pra igreja, tudo certo, né? Tamo aí no fundo, hein? E aí... Domingo vamos pro culto, a gente levanta a mão. Exato, tá aí certo. a gente entra no que Esse você é o falou. fariseu cara. ponta a ponta. É o cara que prega. E na hora de... mano. Eu ia falar que Jesus usa o negócio do fermento, o simbolismo do fermento, outras vezes. Pra falar sobre o fermento de Herodes, se não me engano. Herodes. E quem faz pão raiz usa não esses fermentos instantâneos, mas aquele fermento... É isso mesmo. Como que é? Natural, né? Ele é feito, né? Ele é produzido natural. São várias substâncias, não é esse de mercado comprado, por exemplo. E aí a preparação do fermento, eu nem entrei nisso, a preparação do fermento é uma preparação sinistra. Eu mesmo não sei fazer. Hoje você compra. O mercado é o pão royal. Não, tem fermento em barra. Então, mas é esse aí. Freshman. Tipo esse daí. Calma aí, Mas quem dá mais patrocínio no nosso podcast? Calma, fazendo duas propagandas aqui agora, imersão no podcast, calma. Alô, da Maria. O Ale trouxe um já no tempo dele, o pão royal. Pão royal. Mas fala aí, o pastor, continua aí, te interrompi. Não, a minha sogra faz pão às vezes, eu vejo que ela tem que deixar, sobra um restinho de coisa que você passa pra amiga, passa pra vizinha, a vizinha faz o pão dela, aí com o que sobra lá do fermento, leva pro interior, a família faz, é um que vai passando pro outro. Como faz o natural, como que é feito? Não peguei essa época também, eu sou um padeiro, mas eu já sou um padeiro de pegar na prateleira, fazer né? Não sei. Meu, deve ser mó tempo. E aí você tem que deixar o pão descansando, para ele inchando e tal, ou seja, o fermento leva tempo para agir, não é uma coisa que você joga tipo mentos na coca, é um negócio que fica lá, e se você deixa o fermento lá e ele vai ganhando espaço, ele vai contaminando teu coração, é isso aí. Ele tem a estação, a temperatura certa para causar esse fermento. Tem temperatura. E aí Jesus traz, por exemplo, essa mensagem, eu comentei, essa é uma mensagem para esses dias, né? Porque é uma estação que a gente vive que você vê de cara esse fermento crescendo, essa massa levantando, pessoas que é o que a gente tava falando aqui, você um contra o fala outro. Um negócio forte lá também, o evangelho é de vitória em vitória? De glória em glória, né? Que tem a diferença. Que, tipo, você pode ouvir isso daí, não é de vitória em vitória, mas é de glória em glória, né? Que a glória não necessariamente está remetida ali a uma vitória. Triunfo, né? Um triunfo momentâneo humano. Você pode estar numa derrota em alguma área, mas está na glória de Deus ali, de glória em glória. A pergunta que fica, Cauê, foi muito forte. Até para vocês aqui que estão na mesa é: qual é o fermento que você está deixando crescer na sua vida, mano? Boa. Que tá... fermento que multiplica a cultura do reino, qual que né? Exatamente, mano. É aquilo que vai te levar... Que você multiplica, né? Pra vida ou pra morte. Qual é o fermento que vai te dar vida e qual é o fermento que tá aí no seu coração que tá te levando pra morte? Às vezes não fala com o filho, às vezes não tá falando com você entendeu? Com, sei lá com quem, às vezes tá chateado com o patrão, quer pedir as contas, às vezes tá chateado com o marido, com a esposa, vai dormir sem dar um beijinho. Sim. É esse fermento que tá aí, que vai te levar pra morte. Eu vou convidar Eu ia andar de vitória em vitória, de glória em glória.
Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram! Sabe quem é? É o Marrom, né? Entrou o Marrom aí. Não, no é episódio. É o jogador lá, pô. lá, mano. Do Santos. Oliveira, É, Ricardo pregando. Oliveira. É isso aí. Mentira, viu? É exatamente, não é... Eu vi esse vídeo. Eu gosto da expressão que não, você falou disso, né? O evangelho não é triunfalista. Ele é triunfante, é diferente. É. Você vai dar bom em algum momento. Mas não é de vitória em vitória, não. E aí, Cauê, eu falei sobre isso, desse fermento multiplicando dos fariseus, porque você vê, por exemplo, nos lugares por aí, a galera pregando só isso. Um evangelho de conquista terrena, que se você se posicionar, você ganha, você conquista, como se Jesus fosse pra isso. O Rodolfo que gosta dessa galera aí, da teologia coach, ele ama. Tá de brincadeira comigo, né, velho? Teoria coach. Que é isso, Que mano? isso, né, velho? Não fala isso. Vamos orar pelo... Vem cá. Ah, não, gente, isso aqui é fake news, viu? Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto que tem que levantar, velho. Tem que levantar do sofá, tem que trabalhar, assim, entendeu? Jesus tá te dando as ferramentas, velho. Jesus tá te dando as ferramentas, te enchendo de saúde aí, ó. Colocou uma mulher da hora na sua vida. Olha pro seu filho levando, vai trabalhar, mano. Essa é a questão. É isso. Jesus não tá te pegando no colo já o suficiente, mano. Pronto. Esse negócio já foi. Nossa, melhor tirar, né, velho? Não, tá tá ótimo, bom, tá tá bom. ótimo. Recebe legal. essa daí, você que tá ouvindo aí. Tomou logo uma profetada mesmo, monstro. E a mão do bicho é pesada, né? Quando ele bate, não... Eu ia Não falar pode uma usar, parada. Cara, aí você pensa, você tava falando, Jesus pegou o cego e conduziu ele para fora da cidade. Você já imaginou a cena, Jesus pegando na mão de um cara? Eu falei falando, isso vem daí, cá. cara. Ele falou Falou? exatamente Isso isso. O que daí. o cara tava pensando? Eu falei, Mano, como que foi esses passos? O que passava na porque cabeça do sair cara, da cidade não é sair da sala, né? não é sair da igreja. Vamos ali no cantinho. É uma caminhada, é uma caminhadinha, É uma né? caminhadinha, cara. Mas Nossa, teve uma caminhada. Pra cara, pra sair da cidade. Tô te conduzindo, Jesus Sim. conduziu. Caraca, velho. Que doideira, né, cara? Eu fiquei imaginando, até comentei no culto, eu falei, meu, o que passou na cabeça do cara? Quem é esse? Que tá me levando pra onde agora? Tipo, o que vai Tô acontecer? acostumado a ficar aqui nesse lugar aqui a vida toda, eu tô né? E agora eu tenho que sair acostumado. daqui. Talvez ele ouvia pessoas cuspindo, tipo, cego, maldito, né? Naquele lugar, era um lugar, tipo, incredulidade, as pessoas passavam... Eu penso dessa forma, era um atropelando o outro, tipo, um cego, não vale nada. E aí, de repente, vem um cara, pega na mão dele, leva ele, conduz ele pra outro lugar, e eu imagino o que passou na cabeça dele, cara. Jesus tira ele de uma... Desculpa. Não, Jesus tira ele de um lugar e conduz pra um novo caminho, e aí eu fiz essa menção no culto, parecida com o que aconteceu com a gente. Jesus tira a gente de um lugar de incredulidade, do mundo que a gente vivia, as pessoas que a gente vivia, caminhava do lado, pessoas que enfim, não criam na verdade o que a gente crê hoje. E Jesus não cura a gente lá. Jesus conduz a gente para um novo caminho, e esse caminho pode ser aquilo que você falou, Rodolfo. A igreja nova. Jesus tira você de um ambiente, coloca num ambiente agora onde há uma atmosfera de fé, onde há pessoas que creem igual você, e ali ele opera o milagre. E eu achei isso demais, tipo, Jesus tira ele daquele lugar. sabe o que eu tô pensando aqui? Que esse cego nunca esteve numa zona de conforto, velho. Sempre foi humilhante pra ele, mano. E aí Jesus pega, conduz ele pra um lugar e coloca ele numa zona de conforto, velho. Você tem noção disso, mano? Isso é louco, porque eu ia falar a continuação do que ele falou que o cego era um sinal de maldição pra época. O cara que era cego, tipo, ele tá sendo punido, ele é um maldito, ele é alguém que não... Alguma Por causa coisa ele das fez escolhas errado. dele, né? Até mesmo naquele outro milagre ele fala, quem foi que pecou, né? Você ou teu pai? Então, assim, eles eram vistos assim. E muito provavelmente eram cuspidos. Isso foi forte também. E olha a técnica que Jesus usou pra curar ele. A cuspidinha Jesus no barro. também cuspe. Um barrinho. Imagina ele ouvindo, né? Ele só era cego. Ele Jesus- ouvindo, tipo, mais um cuspindo. Eu fico imaginando Nossa, que forte. naquela época as condições de higiene e saúde eram péssimas. Se você tivesse uma espécie de doença não tratada, cara, aquilo podia rapidamente virar uma bola de pus, uma inflamação e sei lá o que acontece, pum, daqui a pouco você não tá vendo. E imagina como é que era o olho desse cara. Não sei se tinha uma pá de ramé, de sei lá, de Branco, de... de secreção acumulada, endurecida pelo pó, sem tratar. As pessoas, eu não sei. Então cuspir. Eu não sei se Jesus tinha acesso à água. O cuspe foi como Tipo assim, é o que eu tenho. é o que eu tenho agora aqui pra
limpar esse Era tanto recurso. É o meu recurso pra limpar essa... Mas esse recurso deve ter sido de propósito, como diz o Cauê, porque faz toda... Ele poderia colocar pra lá, enxerga, vai, enxerga aí. Exatamente. Por que cuspe, por que é o último acha que ele cuspe deu? que você vai ouvir. É o último cuspe que você vai ouvir. Exatamente sua vida é o meu. isso, eu falei isso. Esse é o Vai lá, último Isso é cuspe. forte, Esse mano. foi o último cuspe que você ouviu, meu filho. Aquilo que um dia tinha Meu aquilo Deus. que era maldição, agora vai ser bênção. Eu transformo, sabe? Eu transformo aquilo que era maldição em bênção. Esse vai ser exato. Eu falei isso. Esse vai ser o último cuspe que você vai ouvir. E aquilo que os caras faziam e cuspia, agora eu tô fazendo, mas agora vai te curar. Agora vai te libertar dessa situação, entendeu? Eu achei isso muito louco. Muito top. Jesus usa a mesma coisa que os caras faziam pra amaldiçoar, mas agora Jesus liberta o cara. Tipo, usa o mesmo recurso. Sei lá, cara, achei demais isso. Demais é saber que Jesus foi cuspido para que a gente não fosse mais cuspido. Também. Aí também. tem mais uma, hein? Olha, Aprendemos Deus aí. do céu. Podia- Vai anotando. Agora você falou dele levar o cara pra fora, e aí no Eu tenho fim... ensinado isso pro cara da academia lá. Uns O anos cara que atrás. cuspiu em você. Ah, é. Você é corajoso, hein, mano? Ele vive? Eu lembrei disso agora. Meu Deus. O texto termina dizendo que Jesus e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe não entre Na aldeia. na aldeia. Ou seja, o cara não era de lá. Pois é. A origem dele não era aquele lugar de maldição, de Eu não falei incredulidade. nada, não A era de lá. origem dele era uma origem de adoração, de alguém que foi criado e que nasceu pra adorar e conhecer a Deus de verdade. Mas o pecado dele, as escolhas, talvez levou ele pra aquele lugar. E aí Jesus recomenda, vai e não volte. Ou seja, ele não era um cego daquele lugar. Vai pra sua casa e não volte pra esse lugar. Acho que o cara acordava todo dia, o cego acordava e falava, o meu lugar é lá. Debaixo daquela condenação, debaixo Porque daquela acusação. eles viviam de esmola. E talvez aquele lugar era um lugar que tinha uma Que renda, rolava, sei lá, né? alguma coisa assim. Porque devia ser era um lugar de pesca e tal. Então tinha muito trânsito de pessoas. Então talvez era uma fonte de sobrevivência dele. E aí entra a analogia para nossa vida mesmo. Quantas vezes a gente também não tá em um lugar mendigando, sei lá, atenção, carinho, amor, sei lá, reconhecimento de alguém. Você não aguenta a escassez do deserto e você volta pro único lugar que você sabe que você tinha um pouquinho de esmola. Exatamente. Naquele lugar que você viveu lá atrás. Que Meu você... Deus. Eu mano. tava falando com a menina na célula quarta-feira e ela falou isso daí. Ela se afastou da célula. Ela se afastou e ela voltou, cara. E ela deu esse testemunho. Ela falou assim, eu voltei porque nem lá o mundo não me quer, mas eu não sei viver lá, cara. Eu não sei como que fazer as coisas, eu não sei pra onde ir, tipo... aqui é meu lugar, sabe? Tipo, foi lá mendigar mais uma vez, mas lá ela não ganhava nada. Tipo, pregaram pra ela que talvez ela ganhava algumas migalhas ali, mas ela não conseguiu sobreviver. Porque tem um lance aí também, que quando você é curado, ou o primeiro toque, vamos dizer assim, vem uma responsabilidade sobre a sua vida. E por isso que Jesus talvez perguntava, você quer ser curado? Porque a gente vê o lado bom, lógico que é bom ser curado, só que tem uma responsa, mano. Você tá disposto a largar sua muleta, por exemplo? Pega sua maca e anda. Por que Jesus falava isso? Tem uma responsabilidade agora. Não é só ser curado. Você tá disposto a mudar de vida? Agora, igual você falou aí, né? você tem que levantar e trabalhar agora, que o Rodolfo falou. É uma das coisas, mas isso envolve tantas outras, né? Seu vertentes. comportamento físico, tudo, né? Espiritual, muda tudo. Eu vi o Luiz Hermínio falou um negócio que eu achei engraçado. Quais são as suas também. muletas, né? Quais são as suas muletas hoje, né, cara? Aquele outro ceguinho também que Jesus curou, e aí os fariseus vão investigar a cura e pergunta pra mãe e pro pai, não sei o que, ele falou um negócio interessante. Ninguém tava nem aí pro ceguinho. Foi só ele começar a ver que ele arrumou treta com um monte de gente. E a vida com Jesus é exatamente assim. Quando você é cego, você não tem problema com ninguém. Tá tudo bem, você tá lá. Quando você tava cego lá na segurança, fazendo ninguém né, E esse se cego incomodava. ensina uma lição interessante, cara. A gente fica aqui Filosofando, né? filosofando sobre passo 1, passo 2, tal, não sei o quê. Como que se cura, e aí você quer fazer uma cartilha, uma doutrina, tal. Esse cara fala assim, mano, eu sei de uma coisa, eu não via e agora eu vejo. Mas como é que Deus te transformou, que você era um vagabundo? Sei lá. Eu não sei, eu só sei que eu era um, agora eu sou outro, irmão. E eu acho, não tem entonação, né? O Rodolfo Abrantes fala isso que é engraçado. Devia ter uma bíblia de entonação, porque a gente nunca sabe como que o cara tá falando. Eu acho que quando ele chegou nesse, ele já tava
daquele jeito já rasgou já. Ah, maluco, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Você quer que ele prega pra você também? Porque aí esse ceguinho ainda vai e prega. Fala, e aí ele tira os fariseus ainda. Porque pelo que você tava falando aí, parece que você quer ouvir ele, alguma coisa assim que ele fala. Porque os caras, mano, investigam a mãe, o pai, vai e volta, pergunta pra ele 1000 vezes. Ele deve ter falado, ah, mano, quer saber de uma coisa? Eu era cego, agora eu vejo, só sei disso. É só isso que eu sei. Agora você quer saber mais do cara, vai ouvir ele lá. Olha, não vamos doutrinar a obra de Deus na minha vida. Com você foi um jeito, com você outro. Cara, nós vamos botar Deus numa caixa agora? Exatamente. Eu só sei que eu era de um jeito, agora não sou mais. Eu tava pensando aqui, né, sobre essa cidade, né? Trazendo pro nosso contexto do nosso dia. A gente falou aqui que a Bíblia fala que Jesus tirou o cara de lá, né? Sim. E talvez a gente tá vivendo esse momento em alguma estação da nossa vida, né? Tá passando por um lugar onde tá tá bem errado mesmo. E aí fica essa questão, né? Cara, deixa Jesus tirar você daí. Porque às vezes você quer antecipar, às vezes você passa um veneno lá na Jovem Pan, eu passo um lá tocando na noite, você passa um lá no teu... E a gente tá tipo, Deus me tira daqui, Deus me tira daqui. E tipo assim... Jesus chegou lá e tirou o cara. Então tem um tempo certo pra também essas coisas acontecerem, né? Uhum. E é uns processos. A gente falou do fermento, né? O processo inverso também é. Jesus, ele vem no time dele, né? Então, eu não sei. Talvez eu captei alguma coisa nessa linha, sabe? Da gente ouvir a voz do Senhor. Parece meio... De verdade, Rô, muita gente ouve, só vai. Parece infantil. Não. Mas na real... O que Jesus quer da gente é que a gente só vai mesmo, porque a gente não tem todas as variáveis para chegar na conclusão de que o melhor a fazer é isso baseado no que eu acho. É ele que vai dizer tudo, na real. A gente só tem que obedecer. Mas sabe por que não é, eu vou nessa parada do só vai? Porque tudo isso é no controle absoluto de Deus, cara. Eu tenho total certeza. Tudo vai acontecer porque Ele quer. As minhas orações diárias cara, não deixa eu estragar, Senhor, não deixa eu estragar o seu plano de vida pra mim. Porque eu sou miserável se eu colocar as mãos e tentar fazer do meu jeito. Então eu só vou, mano. As oportunidades vêm pra mim, eu não tô nem aí. Pra frente, entendeu? E eu fico pensando também, né? Isso que a gente tá falando é dentro do nosso contexto. E essa galera, por exemplo, que um dia caminhou com a gente, um dia esteve aqui com a gente, será que essas pessoas tiveram a oportunidade de viver esse segundo toque de Jesus? Porque um dia eles foram chamados, tirados, Jesus apresentou para eles um novo caminho, foram conduzidos, Jesus tirou eles de um ambiente, deu até um nível de experiência para eles, e talvez essas pessoas voltaram para a cidade. Tipo assim, Jesus pegou e falou, cara, pro cego, não volte para cá. Mas será que essas pessoas não voltaram? Voltaram para a cidade da incredulidade? Voltaram para aquele ambiente hostil e não tiveram a oportunidade de viver esse segundo toque? Mas olha como você não pode pegar e doutrinar nada da parte de Deus. Tem lugar que ele fala assim, não, fica aí na cidade, não me segue. Tua obra é aí, como ele falou para Gadareno, como ele falou para a mulher samaritana e assim por diante. Então depende do ambiente, não tem uma fórmula, não tem um formato, né? Mas a aplicação é óbvia, você sair do ambiente que pode te... Sim. Enfim. Ele sabe, né? Ouvir o que ele tem pra... Exatamente isso, né? Não tem uma fórmula, você tem que ir na dele, mano. É o que ele tem pra você. Ninguém... Não dá pra replicar. Aí, nós estávamos conversando, Cauê, eu e o Pena, paizão, sobre esse lance do segundo toque, né? Aquele na nossa conversa. E era sobre uma pessoa muito querida na minha vida, que caminha com Jesus há 5 anos e há 1 ano está longe da palavra de Deus ou da presença de Deus. Ela se afastou totalmente. Essa pessoa se afastou totalmente. Cara, eu conheço a pessoa há muitos anos, né? E quando ela se converteu, ela mudou da água pro vinho. Falei, meu Deus do céu, que mudança é essa, né, cara? Há tempo pra todas as coisas mesmo. Nunca é tarde pra uma mudança, pra um encontro de Jesus. Vai te pegar lá com 60 anos e vai te pincelar. Começou a acontecer algumas coisas na vida dessa pessoa e ela foi perdendo. Hoje eu não vou pro culto, não. Não, agora, putz, mas essa semana aqui também eu tô atarefada, também não vou conseguir ir pro culto, não. Quando ela viu, ela já tava 6 meses sem ir pro culto. Aí ela falou, quer saber? Agora também não quero mais.
Então, faz um ano que ela não vem mais pra igreja, cara. E aquela pessoa que eu conheci nos últimos 5 anos mudou da água pro vinho. Ela voltou a ser quem ela era. Ela foi tocada uma vez porque ela desceu as águas, se converteu, orou, jejuou, fez os... Será que fica faltando o segundo toque? Será que ela vai se permitir? Porque a pessoa tem que se permitir, mano. Olha o exemplo desse cego. Ele tava lá, ele não tava enxergando as coisas com clareza. Ele quis enxergar as coisas com clareza. A pessoa tem que querer, mano. Você tá entendendo? A pessoa tem que querer muito. Aí, enquanto nós, qual que é a nossa responsabilidade sobre as pessoas que vão? Nem Jesus segurou as pessoas no seu ministério, mano. A pessoa é responsável pelos passos que ela dá na vida, mano. É ela e Jesus. Quer permanecer? Amém. A pessoa que me trouxe pra igreja não tá mais aqui, mano. Você tá entendendo? Qualquer negócio, eu permaneci. Amém. Eu sei o que eu busco aqui dentro, eu sei o que eu recebo aqui dentro, mano. A responsabilidade, velho, é de quem sai, não é... Sacou qualquer parada? É louco porque o cara, ele fala a verdade, né? Tipo, a hora que Jesus pergunta assim, e aí? O que você tá vendo? Ele podia falar, glória Agora a Deus. Agora tô vendo, né? Fui curado, tal. É emoção, né, Cauê? Muitos fazem isso, né? Tipo, e Jesus perguntou pra ele porque ele queria... a gente falou isso em alguns episódios anteriores, né? Quando Jesus faz uma pergunta, ele não quer informação, porque ele já sabe. Quando ele faz uma pergunta pra nós, o que ele não busca é informação e conhecimento. Ele, na verdade, tá perguntando pra você responder pra você mesmo. E o cara, ele fala a verdade, mano. Mas eu vejo pessoas como se elas fossem árvores. Ou seja, eu não tô vendo completamente. E aí que tá, mano, que eu acho. Que pra você chegar no segundo toque, você tem que falar a verdade, mano. Não dá pra você... Que ele podia ter saído celebrando. Glória a Deus, Jesus me curou e tal. Tava escuro e agora tem luz, ia ficar né? a vida inteira enxergando o embaçado, mano. Ou se contentar com um pouco só, né? Exato, não vai pro próximo nível. Meu primeiro toque. Pessoas, né? Não estão aí vivendo... se contentando com esse nível nublado, com esse nível sem nitidez. Eu vou falar exatamente isso, porque o meu primeiro toque foi quando eu vi num culto aqui num domingo, que ele tava no louvor, que aí que eu pensei, me conectou mesmo. O Alê, pra onde eu irei, mas eu ainda fiquei fletando, mano. Sim. Aquele pezinho no mundo, pensei que... Tava no Narga. Tava no Narga. Mano, mas eu vou te falar... Aí o segundo toque, meu amigo. O culto que me trouxe de volta, assim... Eu não lembro da palavra. O bagulho aconteceu na adoração, cara. Na adoração. Preciso de ti, né? Preciso de ti. Eu lembro até hoje disso. Forte demais, cara. Eu até comentei... Forte pra mim, cara. Mano, não tem mais lugar pra onde ir, velho. Eu não tinha mais lugar pra onde ir. Já tinha tudo. Só que mesmo assim, eu fletando com o mundo. O segundo toque foi no Inabalável 2019 mesmo, que eu falei, mano... Só precisava disso. Que agora você entende que há muito mais, não é só aquilo, né? Agora esse segundo nível começa a chegar às renúncias, Jesus começa a pedir pra você aquilo que você precisa entregar, e aí vai da escolha, se você quer e deseja avançar para esse segundo nível e não ver mais as coisas como árvores, né? Ter uma visão clara de Jesus. E aí quando você tem essa visão clara, eu até mencionei que o pastor falou no último culto, ou numa oração, eu não lembro que a gente estava aqui, que ele falou, e coisas serão sempre coisas. Se a pessoa se contentar em ver coisas, né, ver árvores como coisas, ela sempre vai ver coisas e para ela tá bom aquilo lá. O problema é que ela nunca vai experimentar da fonte inesgotável de Jesus, cara, daquilo que Jesus pode fazer, que é muito maior do que um simples toque. 4K. Full. OLED. O segundo toque nos leva de volta ao primeiro amor. Foi outra frase que me marcou também nessa mensagem. Isso é muito real. Que é o que a gente... Porque nós estamos falando aqui, né, no contexto geral. Só que eu acho que todo mundo tem o seu momento de receber esse segundo toque também. Em qualquer etapa que você tiver, em qualquer tempo de caminhada que você tem, não importa se você é presbítero, pastor, e você chegou ontem. Todo mundo precisa dessa consciência de ser tocado de novo por ele. Cauê, posso te fazer uma pergunta sem te apertar? Claro. Diferença de segundo amor e segundo toque. Você precisa viver o segundo amor, sabe essas paradas? Mano. Segundo não, o primeiro. Então amor. Você precisa viver o primeiro. Então, desculpa o que eu falei. Eu tava com a cabeça em outra pergunta que eu perdi meu raciocínio. Não, eu acho que eu entendi o que você ia perguntar. Então, você tem que viver o primeiro amor. Você só tem um amor.
Só tem qual um é o amor. segundo, né? Então, não tem esse negócio do segundo, de viver de novo isso. Só tem um amor, isso que eu quis dizer, entendeu? Mas esse lance é que, tipo assim, chega num momento, talvez, que você passa a olhar pras coisas. Você passa a enxergar homens como coisas, como árvores. Esse segundo toque é pra você se lembrar da onde você começou, que é o seu único amor mesmo. O primeiro amor, ele é único, não tem segundo. Eu concordo com o que você tá falando. Mas às vezes a gente precisa desse toque, porque é o que a Bíblia fala assim, lembre-se de onde você caiu. Porque, é assim, ó, eu vou dar um exemplo. Cara, quando você chegava no culto aqui, eu não queria saber se a música tava boa, se tava ruim, eu não sabia nem quem ia pregar, eu não conhecia o pastor. Eu não sabia, irmão. E eu vinha o dia de culto era um negócio absurdo pra mim. A Aline fazia inglês no WhatsApp, que era ali, descia a Suplicy, direita, a Aline fazia inglês lá. O culto era de terça ainda. E eu ia levar a Aline com o carro do meu sogro, que eu nem tinha carro, e era a minha deixa pra ir pro culto. Aí eu deixava ela no inglês e subia pro culto. Aí acabava o culto e eu ia buscar ela. Irmão, você não tem noção. E hoje a gente vai trocar ideia, tá? Fala, mano, o louvor era ruim, o som era ruim. Imagina, era tudo bom. Maluco, pra mim era o céu na terra, assim, 100%. Por que isso se perde, mano? É isso que é a parada, tá ligado? Então, porque pra quem não vê nada, ver árvore já é muito, entendeu? Essa resposta foi ótima. You not ready. Não, foi boa, foi boa. Foi boa, meu. Tinha que ter tipo um desse, ó. Não, mas o que eu quero falar é que assim, quando você não consegue diferenciar uma pessoa de uma coisa, é que você é um psicopata quase, porque tudo é a mesma coisa, entendeu? Você não tem como é sério que você vê todo mundo como coisa, você só olha para as pessoas por interesse, você não distingue, cara, a pessoa que é uma alma vivente e que você tem que ter amor. Perde a empatia. Entendeu? Né? Então, por exemplo, tem pessoa que vê uma prostituta na rua e fala, tá amarrado. Cara, tudo bem, tem um espírito sobre a vida dela, tal, né, nesse caso. Mas se a pessoa tem uma alma ali, se a pessoa é uma alma vivente, cara, ela precisa do amor, do carinho. E tem gente que trata um objeto como uma pessoa como um objeto, né? Então, por exemplo, a relação muitas vezes de frequentador da igreja com o pastor é como se o pastor fosse um fornecedor de serviços. Tipo, eu venho no culto, dá uma nota fiscal aí, da cura, não sei, eu paguei. Cara, não é essa relação de uso das pessoas, como se elas fossem coisas, né? E essa visão muito natural, assim, cara. Vejo homens como árvores. Então, você não consegue olhar através das janelas da alma. É uma visão fria, né? Uma visão fria, exatamente, cara. Sem sobrenaturalidade nenhuma, é tudo ali, num nível... linear, tipo 2D, né? Muito forte. Vai falar, Rodolfo? Você respirou fundo aí? Eu respirei fundo aqui, não, porque o Marcinho falou uns negócios que pra mim mexeu aqui, foi profundo. Eu lembrei do meu tempo de quando eu comecei aqui, saca? E pra mim foi tão importante que você falou do amor, de estar na igreja e tal. E eu vinha sem a Tansim, velho. Eu vinha com minha Audi, ela só tinha 2 marchas, velho. Primeira e terceira. Tipo Ayrton Senna, mano. E assim, eu tinha que embalar o carro e trocar no tempo. Terceira. E eu não conseguia, eu não sabia vir pela Marginal, aí entrava na Tiradentes ali, a rua do Ibis ali, Tiradentes, aí passava ali perto onde o Marcinho subia, vinha aqui pela ONG e saía aqui na Timóteo e tal, eu não sabia fazer esse caminho. Então eu vinha pela Fernão Dias e pegava o começo da Timóteo lá embaixo. Vinha pela Vila Galvão. Pela Vila Galvão. E eu tinha que vir embalado. Se o farol fechasse, eu só tinha primeira pra sair, pra subir e terceira. E dependendo do trânsito, eu não conseguia manter o carro em primeiro, o carro morria, meu amigo. Um dia quebrou a embreagem desse carro, tava eu, a Tancinha e a Valentina vindo pra cá. E eu fiquei tão bravo, velho, que o culto ia começar, eu era pontual. Mas eu vinha com aquele amor, saca aquele amor, velho, de vir num perrengue, mano. E um dia o carro ferveu e a gente deixou o carro na esquina, a gente veio andando, mano. Passei meus perrengues. E hoje, se tá frio, o nego não vem já, mano. E hoje, Davi, o nego não vem, mano. Eu vim na chuva, mas eu não perdi o culto, mano. E eu ainda tenho essa
essa vontade de estar no culto. E vamos lá, não importa, lógico, né, cara? Aí quando as pessoas falam Bola de Neve Guarulhos, todo mundo vai associar aos pastores, né? O Marcinho, o Francis, o Marcião. Mas, cara, quem tá trazendo a palavra, você tem que estar inclinado pra receber, velho. Aberto pra isso, você tá entendendo? Porque as pessoas já se fecham pro culto. Eu não consigo entender. Elas querem receber, mas elas querem escolher de quem elas querem receber. Meu amigo, o cara que tá falando de Deus aqui é um cara de Deus, cara. O cara jejuou, o cara não dormiu, o cara passou mal, o cara tá, mano, dando a vida pra receber de Deus por você, e você chega aqui e fala, não é o Marcinho. Outro dia, mano, eu tava aqui, eu falei, mano, foi o dia que você veio pregar a pena. A primeira vez que eu vi você pregando aqui, você foi mandou bem demais, brabo. Pregar, você vai vir comigo, mano. Aí o cara falou, ai, não é o Marcinho. Assim... Eu falei, não, mas é o Pena e ele é brabo. Aí a Tancinha me dá cutucada, para, Rodolfo, uma briga. Eu falei, não, mano. Você entende, mano? Eu entendo. Pra vocês que eu vou pregar, você vem comigo. Ó, rapidão, pegando esse gancho, mas a gente percebe que dentro do próprio lugar onde Deus manifesta a bênção, pode haver pequenos fermentos e pequenos Betsaida e Corazim, e tá do nosso lado, cara, assim, às vezes a gente é pego nisso, cara. Né? Eu acho que é. De olhar e falar, aí a reflexão de falar, onde é que tá o nosso foco, na real, né? A gente fica lá em cima, né? E sabe como que eu às vezes me reconecto pra adorar, mano? Quando eu vejo... Eu amo ver as pessoas adorar. Eu acho da hora. E aí, às vezes, você tá... Num dia que você não tá legal, tal, sei lá, você tá incomodado com alguma coisa, um negócio superficial. Aí eu olho pra igreja, mano. Aí quando eu acho alguém, assim, que tá adorando, sabe? O cara tá com lágrima no adorar, olho. Tá com a mão... Aquilo me conecta na hora, mano. Isso que eu tô falando, de você olhar e falar, mano, mas isso, é contagiante. É contagiante. Agora o oposto também é ruim, né? Você vê alguém com a mão no bolso. Indiferente, né? Indiferente. Mano, dá vontade de você descer lá, dar uma chacoalhando e falar, acorda, moleque. É isso que eu falei. A vez que eu vou pregar, eu vou trazer o Rodolfo. Quem estiver dormindo, eu vou falar, Rodolfo! Boa. Eu vou, ei, maluco! Não, eu quero dormir, vai embora. Imagina, ele chega, mano, você não tá vendo aí não, mano? O cara tá pregando aí. O cara tá lá, mano, com uma dor de barriga e você tá aí. Porque, olha só, eu não prego, mano, você entendeu? Longe de mim pregar e tal. Mas é tão gostoso levar o devocional. É tão gostoso levar um devocional, porque eu sei o quanto eu me preparo, velho, pra levar um devocional. De meia hora aí eu fico 1 hora com os caras na ONG, você entendeu? Eu não consigo levar em meia hora. Porque uma coisa vai levando a outra, aí os caras começam a chorar, eu começo a chorar junto, daqui a pouco eu pego no colo. E é muito... Eu imagino, mano, você pegar pra uma igreja, velho, você entendeu? Tem uma pessoa que tá orando lá nesse momento agora, porque o marido chega bêbado todos os dias e ela quer salvação pra esse casamento dela, mano. Então ela vai vir pra igreja na quinta-feira. E é você, mano, o instrumento que Deus preparou pra colocar uma palavra de conforto na vida dessa pessoa, uma resposta, mano. Você tem que estar conectado, mano. Então, às vezes, sabe o que eu vou falar na moral? Que às vezes é uma falta de respeito com quem tá pregando, mano. Você tá entendendo? Sim. Então, o cara nega, então desce aqui, então, sobe lá e prega você, mano. Sabe? Há uma conexão, cara. É muito louco isso. Você falou sobre Daniel... Qualquer dia eu vou fazer isso. Mano, sobe aí, prega aí, bom, mano. Né? O dia que você me inspirado faz, paizão. Domingo passado que ele tava afiado, né? Mano, a gente não falou, né? Eu rachei o bico. Vai lanchar, Marlon. Meu Deus. Você tava? Virou meme em 18 grupos. Eu vi, eu não tava, mas eu vi. Céu, mano. Rachei o Marlon com a marmitinha. Parou na porta, né? Parou pra porta. Só pra terminar aqui, mas ele tem uma história que ele contou de... Ele tava em Israel, aí o Rina chegou pra ele e falou assim, Márcio, prega aí. Eu tava, mano. Você tava, né, Cauê? Essa foi braba. Como é que foi isso aí, velho? Nós tava no Monte das Oliveiras. Monte da Tentação. Da Tentação. Eu lembro o Marcinho contando essa história. A gente tava lá de boa, bermudão, chinelo, todo mó relax, todo mundo trocando ideia, porque era sempre ele que ministrava o AP, sempre era ele que ministrava nos lugares. E aí ele introduziu o assunto, estamos aqui no Monte e tal, tal. E agora quem vai trazer uma mensagem é o pastor Marcinho. E deu um tapa no peito dele, assim. Meu Deus, aí, não, e ainda ele mandou assim, mano. ó. E eu não quero palavra rasa, não, viu? Eu quero uma revelação. Não foi? Você lembra disso? Eu tenho essa história do Cauê contando, então eu... É muito louco, né? Isso, você me contou. E aí ele regaçou. Pôs pra baixo lá, mano. Imagina, mano. Tinha que ter uma na manga ali e... Sopetão. Dá vontade de dar umas dessas, hein? Não, por que vocês pensaram isso agora, né? Que bobagem. Segue, daqui segue você. Não. Isso aí eu olho...
Pegando o gancho, o Pena falou Vai sobre você agora. O Pena falou sobre o óleo antigo. Isso é o óleo antigo, paizão. Tem até algo novo pra nós. É, uma dessa daí, mas tem que... A Bíblia fala, né? Em tempo e fora de tempo, né? Tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Só pra gente finalizar. Daniel 10. Queria que você lesse aquela passagem que você trouxe, que eu acho que faz muito sentido aí. Teve Daniel na palavra, é? Ele usou uma referência. Na verdade eu finalizei com o Daniel. Toque, né? Desse toque, cara. Deixa eu abrir aqui. Daniel 10:18, que diz... E aquele tinha... Foi uma antes, né, Cauê? Parecia homem, tocou em mim outra vez e me deu força. O 10:10. 10:10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs de joelhos e palmas, e fiquei de palmas no chão. Eu fiquei imaginando Daniel caído no chão depois desse toque, né? E eu comentei que essa palavra tocar, ela significa sacudir violentamente. Ou seja, não é um toque, tipo... toque de Jesus. Aquilo que as pessoas entendem como arrepio, né? Tipo... É um toque que parece um negócio suave, né? Um toque de Jesus. Tô sendo tocado por ele aqui. Tô sentindo um arrepio. Não. Mas eu falei a respeito de um sacudir violentamente, né? E foi isso que fez Daniel se prostrar. Isso que fez Daniel cair. E aí eu dei continuidade falando de Daniel 18, que aí ele continua e fala: e aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me pela segunda vez e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, a paz seja contigo, anima-te. E falando ele comigo, então eu me senti bem mais forte e respondi a ele: fala, meu Senhor, porque o Senhor agora me deu novas forças. Eu achei isso demais. Porque aí eu penso, e eu fui muito ministrado nisso, que esse segundo toque, agora ele te dá força para sua nova estação, para sua próxima estação. Então o primeiro nível, o primeiro toque de Jesus é um toque mesmo. É o arrepio, é o louvor, a adoração bonita que você sente. Mas agora chega uma hora que Jesus te sacode violentamente. É aquele famoso amor violento de Jesus, né? Tipo, como se Jesus estivesse sacudindo a gente, falando assim como igreja. Não é só isso, tem muito mais. Não é o criticismo, Cauê, do louvor. Não é o olhar natural das coisas. Mas é um sacudir violentamente, como se Jesus viesse despertando a igreja para um tempo novo agora. Tipo, vocês estão se sentindo fraco? Calma, porque esse meu segundo toque agora joga vocês na posição que vocês deveriam estar, prostrados diante de mim, mas com amor, porque é um sacudir violentamente. Eu imagino, eu queria ser sacudido assim por Jesus, violentamente. Tipo, é Jesus que tá sacudindo, tá tudo bem, né? Mano. Tipo, espiritualmente assim, várias vezes. Nossa, top. Isso aprofunda a gente, né? Isso leva a gente para novos níveis com ele, e eu creio que é isso. Finalizando aqui minha parte, eu creio que é isso que Jesus tem feito, sacudido a igreja violentamente. Esse é o tocar, não é o tocar do arrepio, mas é o sacudir violentamente, um amor violento para esses próximos dias. Como que é aquela música lá, né? Violentamente. Persegues me abraças, me envolve em quem tu és. É isso aí. Nós recebemos essa palavra, mano. Top. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tamo junto. Muito bom. Obrigado, viu? Pela tua presença, pela sua participação aqui. É sempre convidado, né? A gente sempre fala pra quem vem aqui, mas é real. Tá sempre convidado. E pela sua entrega, mano. Hoje o culto foi uma bênção, mano. Glória a Porque Deus. tem a palavra, né? Mas tem a atmosfera. O culto foi incrível, cara. O derramar. Deus. Vidas Deus foram é bom, salvas, né? Foi. Pessoas citaram Jesus. Foi um culto incrível, cara. Se você Glória tá a Deus. ouvindo aí ainda e foi tocado por essa palavra, escreve aqui nos comentários aqui. Conta alguma coisa pra gente, uma experiência tua do culto. Amém? Amém. É isso, gente? Glória a Deus. É isso aí. Esse é Eu mais ia um falar episódio. só uma coisa. Pode A falar, gente não Pezão. liga mais, né? Pra ninguém. É verdade, mano. A Esquecemos, ligação hein? é tão legal, né, mano? Esquecemos. Hã? Liga. Se bem que agora são 11h15, tá? É, não, tá Vai tarde. ligar tá agora. Semana que vem, né? Semana que a gente deixa alinhado. Deixa alinhado. Nós teremos o nosso tio gordo aqui? Não sei, mano. Não sei. Terça-feira, tipo... Terça ia ser top, É. né? Ele tá aí? Se der quinta, quem sabe? Não ia ser ruim, né? Ia ser top. Cultão com ele, quinta. Vamos ver. E um cultinho assim no imprevisto não rola. Tipo, à terça. tarde, almoço. Aí já é mais inesperco. Almocinho. Oremos. Então tá bom, é isso, Isso aí. gente? Amém. Um abraço pra você e obrigado, viu, gente? Venham nos cultos. Terça, quinta,
domingo, NV na sexta, Flame no sábado. É isso. É isso aí. Boa. Deus abençoe. E família. o Inabalável chegando aí também, né? Boa. Que você não comprou seu ingresso ainda, não. Vai ser Motores muito aquecidos já. Isso aí. Não deixa pro fim que já tá no segundo lote. Semana né? que vem eu vou sortear eu vou abençoar alguém no nosso podcast com um que par de legal. ingressos. Boa, Olha. Rodolfão. Aí, Que isso legal aí. isso. Voando, né? É isso aí. E semana que vem tem uma surprise também, mano. Tem uma surprise louca semana que Pra vem. nós aqui? Pra igreja. Boa. Pode crer. Tá bom. É isso aí. Deus abençoe. Obrigado, família. gente. Valeu. Demais. Falou.